pessoais, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o episódio 11 e 12 de Yashahime. Vamos fazer aí uma análise, vamos conversar sobre... Nós tivemos aí 2 episódios sem muitas evoluções na trama. Eu não sei o que eles estão aguardando aí, o que eles estão reservando para essa segunda metade da temporada, se o ritmo vai dar uma acelerada, mas por enquanto eu tenho achado a temporada muito mais uma grande homenagem a Inuyasha do que ter um plot que se desenvolve e faz com que as personagens evoluam. Eu gosto muito de Inuyasha, onde ele consegue evoluções de poder, de tempo em tempo, de arcos em arcos, e talvez seja a minha expectativa em cima da Moroha que não está sendo atendida, já que a Toa é a nossa protagonista. Mas sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu no episódio 11. As 3 acampam juntas e a Moroha acaba se engasgando com a panqueca que ela trouxe aí do tempo do futuro. E ela sai correndo e acha um lago e quer beber água porque ela tá entalada. E a Toa salva bem na hora que ela vai fazer isso, porque aquele lago tem algo de errado, ele está contaminado, ele está com uma energia péssima. A Moroha acaba se desengasgando e elas ficam meio chocadas ali com a situação do local, mas a Moroha vê a água meio que engolindo um pássaro e ela fica completamente assim tensa, falando, gente, o lago comeu um bicho e tal, e ninguém acredita nela, obviamente. Enquanto isso, a Setsuna e a Toa vão até o acampamento dos exterminadores de yokai e ficam sabendo sobre esse lago e dizem que tem realmente um yokai lá, que ele tá amaldiçoado, mas que em algum momento do passado aquele lago já teve águas cristalinas, então é algo momentâneo que precisa ser resolvido. Mas já tem um tempo bem grande que ele tá naquelas condições péssimas. Então as duas acabam percebendo que a Moroha não estava mentindo e voltam para o lago para investigar e acabam encontrando um casal de irmãos que estão querendo vingar os pais que acabaram sendo mortos por esse yokai ou pelo lago. E elas conseguem impedir, né, já que a irmã mais nova está tentando fazer o irmão mais velho não ir, e elas acabam sendo convidadas para ir para a casa deles, que é convenientemente muito próxima ao lago, e eles têm uma avó que cuida deles, e eles têm ali uma relação de refeição e tal, e abrigo, e lá elas descobrem que esse yokai é uma serpente venenosa. Então a Setsuna acaba tocando o violino e nisso desperta ali emoções na família, porque o pai tinha um instrumento que tocava também na beira do lago. Então tem um momento ali bonito, familiar, mas claro que no dia seguinte chegou a hora de exterminar os yokais. Mas antes disso a gente vê um pouco a Moroha limpando ali o lugar a casa, a loja do Jubei-san, porque ela precisa pagar a dívida dela do ouro que ela pegou adiantado e não conseguiu trazer nenhuma recompensa, porque todas as recompensas nas missões delas, elas derrotam e somem, não tem como elas trazerem, então ela é obrigada ali pelo Taketio a fazer faxina. Eu acho interessante porque a gente tá tendo uma dinâmica de ela vai até o Jubei-san para as missões e a Setsuna vai com a Toa até os exterminadores, mas quase sempre a missão é a mesma, elas sempre se encontram para resolver. Então, chegou o momento da batalha, elas se encontram no lago e se juntam para derrotar esse yokai serpente, só que quando ele aparece, solta um miasma que tira a Moroha da luta na hora. Mais uma vez, a Moroha sendo colocada de escanteio no episódio, o que é uma coisa que me deixa muito triste, um pouco angustiada, mas é aquilo, eu não quero julgar a obra pelos episódios que estão saindo ainda, eu prefiro julgar lá no final, quando a gente terminar e fizer uma análise completa da temporada. Mas a gente tem visto inúmeros episódios onde a Moroha é simplesmente tirada da batalha, tirada de ter sua chance de desenvolver seus poderes. E ela como personagem, inclusive, ela não desenvolveu o golpe dela com a espada de forma nenhuma. A única coisa que a gente tem visto são os poderes espirituais dando uma desenvolvida. Mas enfim, então Setsuna e Toa acabam, indo em direção à serpente e a gente descobre que, na verdade, a Setsuna tem uma fraqueza com relação àquele miasma, mas a Toa não. E ao mesmo tempo também se descobre que não tem só um yokai naquele lago, tem 2. Yokai serpente venenosa e o yokai lago, e eles meio que se juntam para fazer uma barreira contra as meninas e dificultar ainda mais a luta. Com a aparição do yokai lago, a água começa a respingar nelas e desta vez o veneno do lago afeta a Toa. Então cada uma tem uma fraqueza, de um veneno, então a Setsuna com o miasma e a Toa com a água venenosa.
Então a Setsuna tem uma ideia, ela vê a Moroha caída lá no meio de umas ervas e lembra que a avó dos meninos disse que aquele lago tinha sido purificado por um monge com ervas medicinais. Então ela vai até lá e faz o seu golpe do tornado junto com as ervas e consegue purificar a água do lago, assim, exterminando o yokai lago. Então fica o yokai da serpente para a Toa finalizar, com que ela finaliza com muita facilidade ali com o seu golpe, que é hiper poderoso e muito mais poderoso que o das outras duas também. E com isso elas conseguem, purificar aquele lago e trazer paz para aquela região novamente. O velho Milga aparece para explicar por que elas têm resistências ao veneno, fala sobre o pai delas, o Sesshomaru, que tem golpes venenosos, então por isso elas teriam certa resistência e dividiriam aí cada uma resistência a alguma coisa, por elas serem gêmeas. E mais uma vez a Setsuna toca o seu violino para comemorar e celebrar aquele momento, todo mundo se emociona e o episódio termina assim. O episódio 12 é o famoso episódio da lua nova, que o meio yokai perde seus poderes e retorna para sua forma humana. Eu tava aguardando esse episódio desde sempre, porque o nome do desenho é literalmente Princesas Meio Yokai, e a gente sabe que isso era uma questão muito importante em Inuyasha. A gente viu isso várias e várias vezes, mas claro que o primeiro episódio, onde ele se transforma em humano na frente da Agome, é emblemático, é clássico, e eu tava aguardando muito este momento. E, mais uma vez, desculpa gente, mas eu vou sempre falar isso de novo e de novo, nós temos ali os holofotes voltados para a Toa. Ela será a única que irá ser afetada pela lua nova, mas pelo menos teremos alguma explicação do porquê isso não afeta as outras duas. Então no início do episódio nós vemos Konton ainda em seu círculo, meio que se recuperando, seu círculo mágico que nós vimos lá no episódio 10, e ele invoca ali um yokai que na verdade é um humano que foi corrompido e virou um yokai, meio Naraki, isso, chamada Nikon-sen. Ele é meio bizarro, com os braços, é uma situação meio yokai de Inuyasha bizarro mesmo. E ele é invocado justamente porque ele tem essa parcela humana, e o Konton informa que elas são meio yokais e que pode ser que ele consiga dar um jeito nelas, e também, claro, deixa escapar que elas possuem pérola arco-íris, do que faz o Nikon-sen ficar assim, como assim? É meio yokai com pérola arco-íris? Nada a ver isso, elas não são merecedoras e tal. E ele é despachado para dar um jeito nas três, e o Konton fica lá só de olho, por enquanto, Não sei se ele ainda tá se recuperando ou se ele tá fazendo algum plano para atacar em breve. E nisso, ele vai e destrói uma montanha para chamar a atenção delas. Toa e Setsuna então são chamadas lá pelos exterminadores de yokai, pelo Kohaku, o líder, para investigar uma montanha que desapareceu, ou enfim, que foi consumida e que assustou os aldeões daquela região, e são despachadas para lá. Enquanto isso, a Moroha também tinha sido despachada pelo Jubei-san, e ela já estava lá investigando junto com os aldeões que estavam contando para ela alguns fatos, falam sobre o Nikon-sen, então ela já sabe quem é o yokai, e ela percebe que o solo, as árvores estão todas sem nutrientes, como se tivessem sido drenados. Outra coisa muito peculiar é que tem um miasma no ar, um veneno super pesado que está afetando principalmente a Toa. Setsuna começa a perceber que ela tá ficando mais devagar, mais ofegante, o coração tá batendo mais acelerado por elas estarem subindo uma montanha, ela está cansada e ela tá ficando meio esquisita, e fora que o cheiro dela também tá mudando e ela não sabe por que nada disso está acontecendo. A Moroha vai ali guiando elas, contando sobre o que ela descobriu com os aldeões, mas obviamente, claro, elas são rapidamente encontradas e começa a luta contra esse yokai que literalmente não perdeu tempo. Chamou a atenção, encontrou as meninas e vão pra luta. Elas então são atacadas por um golpe de veneno. A Setsuna veste sua famosa máscara de exterminadores de yokai, que eu tava esperando ela usar, inclusive, e joga uma pra Toa. Só que a Toa já foi, gente. Ela já perdeu os sentidos, já desmaiou, ela já tava fraca antes, e quando recebeu o golpe, já era. Foi fatal ali, ela, caiu. E a Moroha tenta se proteger como pode com a capa, porque ela também tem o olfato muito apurado, e acaba que a Setsuna percebe que a Toa desmaiou. A Moroha vai até ela pedir uma máscara extra, e ela só tem duas, e ela acaba tirando a sua própria, entregando pra Moroha, pra poder a Moroha poder lutar, e que ela faz, inclusive, ela arranca a cabeça do Nikon-sen, e a cabeça sai voando, literalmente. Vai embora. E
a Setsuna então entrega a Towa para a Moroha e fala assim, olha, botei a máscara nela, cuide dela, dê um jeito aí, eu vou atrás com a Kirara desse yokai. Só que o grande lance é que a cabeça não era a parte principal do yokai. A parte principal dele era o tronco, então o tronco ficou lá caído e obviamente, né, já estava se recompondo, enquanto a Setsuna foi ser distraída pela cabeça flutuante dele. Então ele acaba atacando a Moroha e a Towa enquanto elas estão tentando procurar um abrigo, e nisso elas conseguem, depois de cair de uma ponte, encontrar uma caverna. E é nessa caverna que a transformação da Towa se completa e ela se transforma numa humana 100%, deixando a Moroha bem assim, chocada, sem saber o que aconteceu, o cabelo mudou, enfim, o cheiro do sangue mudou, né, unha, olho, enfim, tudo. E a Moroha agora precisa proteger ela mais do que nunca, porque ela não tá só abatida, agora ela é simplesmente uma humana naquele universo de yokais. Então é uma situação de fragilidade que a gente já conhece. E aí tem um momento muito bacana, porque a Moroha, com a ajuda do velho Myuga, que aparece para ajudar, como sempre, que é o guardião dela, para mim, ele é o padrinho dela, porque ele tá sempre ali para explicar, ajudar, fazer o que for. E ele desenha amuletos que a Moroha cola nas duas entradas da caverna e faz uma barreira energética espiritual, selando elas para que ninguém sinta cheiro nem presença. Inclusive não só o Nikonsen, como também a Setsuna, que depois de perceber que a cabeça era uma distração, volta e não consegue encontrar as duas por causa da barreira. O vovô Myuga acaba explicando que a Moroha não foi afetada pela lua nova justamente porque ela não é meio yokai, ela é apenas um quarto de yokai, e isso não a afetaria neste ponto porque realmente ela seria mais humana do que yokai. Então essa é a explicação que nós tivemos, não sei se isso vai ser explicado mais a fundo em algum momento, eu acredito que não. É isso que teremos que nos contentar e aceitar sobre a lua nova com a Moroha. A verdade é que eu queria ver o contrário, né? Se existe um momento além do batom onde ela vira um yokai com mais energia demoníaca, ou se é só isso mesmo, se é só o momento da Beniyasha, ou se ela vai ter igual o Inuyasha tinha, quando ele meio que o sangue virava e ele ficava um yokai completo. Vamos ver isso, será na segunda metade, sim ou não? Coloquem aí nos comentários. Setsuna então se encontra com os exterminadores de yokai que estão preparando um ataque ao yokai lá, o Nikonsen, com fogo. Eles querem queimar a montanha e começam o ataque, só que nisso eles acabam quebrando o selo da barreira da Moroha e, obviamente, o yokai as encontra, ele sabe que elas estão fracas, né, assim, tentando se proteger de alguma forma. Mas também a Setsuna consegue sentir novamente o cheiro, enfim, sentir a presença da irmã e corre para a caverna. Só que, quando ela chega lá, ela também toma um susto com a Towa em forma humana, ela não consegue entender o que está acontecendo e, pelo jeito, ela nunca passou por aquilo. Ela mesma fala, nunca passei por isso. E a única explicação plausível é a borboleta dos sonhos, né, que é a grande desculpa para tudo que acontece com a Setsuna até o momento. Vamos ver, quero desvendar mais sobre essa borboleta dos sonhos que faz tanta coisa e tanta mudança nessa menina. Mas enfim, gente, acaba que a Moroha e a Setsuna tentam lutar contra o yokai e elas não conseguem, mas ainda bem, a grande salvadora do dia retorna com seus poderes, pois amanhece e ela, né, reganha todos os poderes de yokai que ela tem e consegue derrotar o yokai ali facilmente, salvando mais uma vez o dia. E no final aparece o Konton olhando e dizendo que interessante depois dele ter descoberto essa fraqueza dos meus yokais com relação à lua nova. Os episódios foram isso, como eu falei, a gente não teve o plot das pérolas arco-íris explorados, a gente não teve muita evolução de personagem. Acho que a coisa mais marcante desses dois episódios foi justamente o fato de ser lua nova e a gente vê a Towa passando pela transformação como humana, mas não foi nada assim super grandioso, nem respondeu nem grandes perguntas. Então chegamos ao episódio 12 e eu espero imensamente que a partir do episódio 13, que seria o início da segunda metade da temporada, nós tenhamos desenvolvimentos ou mais profundos ou mais rápidos para as personagens e para a trama. Conta aqui embaixo com a hashtag Squad dos Heróis o que foi que você achou desses dois episódios, se você está acompanhando e quais são as suas expectativas para essa próxima metade. Não esquece de seguir o Mega Hero nas redes sociais, no Mega Hero Oficial, e também acessar o nosso site, que é o megahero.com.br. É isso então, gente. Se inscreve aqui embaixo, acompanha a Yasha Hime com a gente. Tem vários outros conteúdos saindo, Star Wars,
Vem ver com a gente tudo que a gente vai lançar no início de 2021. A gente se vê no próximo review de Yashahime e nos próximos vídeos também. E desperte o herói que é você.